Olá. Morte em Cristo. Sobre o homem há uma sentença de morte decretada, da qual não podemos nos livrar. Observe o que está escrito em Isaías 22:14. Mas o Senhor dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: Certamente esta maldade não vos será espiada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Como todos nós em Adão recebemos a natureza pecaminosa, há um salário a ser recebido por trazermos o vírus da destruição interiormente. Isto está relatado em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Toda a raça humana se encontra incapacitada por sua essência pecadora, fadada ao fracasso. Apesar de nossa pretensa suficiência, não podemos fazer nada de bom que agrade a Deus. Está escrito em Jeremias 13:23. Porventura pode o etíope, ou negro, mudar sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? E como podemos ser livres da acusação desta morte eterna? Cumprindo a sentença. O condenado legalmente não pode safar-se de cumprir a pena, pois será sempre devedor da justiça, mesmo que tente fugir. Como nos era impossível cumprir a lei, era necessário alguém que não estava contaminado pelo pecado para cumprir a lei. Era necessário o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, conforme diz 1 Pedro 1,19. Eis que surge o Salvador, está escrito em 2 Timóteo 1,10, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Aí podemos bradar como Paulo disse em 1 Coríntios 15:55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Deus usou o princípio da morte na morte de Cristo. Paulo nos ensina isto: porquanto que era impossível a lei, como estava enferma pela carne, Deus usou este princípio na morte de Cristo. Cristo na cruz em seu corpo recebeu o que era de mais podre e nojento da humanidade. Quando isto ocorreu naquele dia inesquecível da morte do Senhor, o nosso pecado entrou no corpo de Jesus, inoculou todo o seu veneno de morte. A velha serpente introduziu o máximo do seu veneno com o objetivo de matar Jesus. O princípio estava funcionando. O próprio pecado no corpo de Cristo iria matar na morte de Cristo o pecado e a morte. Por isto, passamos da morte para a vida, conforme está escrito em João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Assim, nós morremos para nós mesmos para viver para Deus, conforme escrito em 2 Coríntios 5:14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O homem se encontra perdido no pecado, mas Cristo se manifestou para libertá-lo da escravidão do pecado, levando-o consigo naquela cruz e nos dá vida nova na ressurreição. Eu desejo a você um bom dia, um dia de libertação da sua natureza de pecado em Cristo Jesus. Para receber estes áudios, mande um WhatsApp para o número 43
991077002 ou pode acessar no YouTube crucificado.com.br.